Quer dizer, antes de aderir ao petismo, o sujeito já era um cretino. E aderiu por causa disso e não ao contrário. Quer dizer, não foi o petismo que destruiu tudo. É porque tudo estava destruído que o petismo subiu. Quer dizer que o conceito de honestidade intelectual no Brasil se rebaixou a este ponto. Porque o indivíduo não ter ideia das épocas de Marx e Hitler, não é ele ignorar dois fatos, é ele ignorar a escala temporal inteira. Então, são personagens que, vamos dizer, que marcam a característica das épocas e pelos quais você mede, então, a cronologia dos outros acontecimentos. É assim, se você pega assim, Napoleão Bonaparte, Luís XIV, Karl Marx, Hitler, bom, essa é a escala de tempo. Se ninguém tem a cronologia ano por ano com os números, você pega essas figuras e elas demarcam exatamente os vários capítulos da história. Então, ignorar isso não é ignorar fatos, é ignorar a própria escala de tempo, o que para um sujeito formado em letras é absolutamente imperdoável. E ele depois pedir desculpas quando a coisa já virou um vexame público, né, não é apenas, como é que diz, gerenciamento de danos. E as pessoas entenderem isso como honestidade intelectual, quer dizer que a honestidade intelectual foi rebaixada a este ponto, meu Deus do céu. Isto, então, passou para mim, passou da escala da calamidade, já entrou no indescritível. É isso. E o homem é um deputado federal, quer dizer, é um formador de opinião, é uma pessoa importante. E pior é que ele fez tudo isso para demonstrar que os homossexuais são a categoria mais perseguida do mundo. Isso numa época em que você morre, sei lá, 20, 30 homossexuais no Brasil por ano são assassinados por motivos variados e 150 mil cristãos são assassinados por ano no mundo. Quer dizer, é uma coisa totalmente fora de escala. Ele não tem a escala numérica, não tem a escala temporal, não tem a escala espacial. Ele está no verdadeiro Dom Covim, Oncotô, Poncovô. O homem está perdido no espaço e no tempo. E isto é o que se obtém com um curso universitário no Brasil de hoje. É isso. Uma coisa que ainda continua me espantando é o seguinte: sabendo que 50% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais, as pessoas ainda levam a sério um currículo universitário como se fosse prova de competência, quando ao contrário. Se você tem um currículo universitário, é prova de que por 50% das probabilidades ele é um analfabeto funcional. E é o que eu me pergunto: se você toma um táxi e o motorista tem uma carteira de motorista que comprova que com 50% das probabilidades ele não sabe guiar, você entraria nesse táxi? Ninguém entraria. Mas você aceita médicos, advogados, engenheiros, sociólogos, doutores em letras, doutores em história, tudo com base nisso. Quer dizer, onde é que a coisa vai parar? Até quando que o culto do oficialismo vai tornar as pessoas tão cegas para uma realidade que elas já conhecem? Todo mundo sabe que isso está acontecendo. É isso? Então, aí nós entramos num problema que vai, por vias muito indiretas, nos sugerir exatamente o tema da nossa aula de hoje, que é, vamos dizer, o tema da autoridade cognitiva, autoridade intelectual, autoridade espiritual, como um dos elementos formadores e estruturais da sociedade. Claro que a distância entre esse tema e esse acontecimentinho é assim, como de uma pulga para um dinossauro, mas algo tem que ver. Quer dizer, a gente consegue enxergar, às vezes, aliás, eu gosto muito de fazer isso, de você enxergar as grandes movimentos da história na sua versão microscópica, como eu fiz no Jardim das Aflições, em que eu peguei uma conferência de um professor insignificante, que era o Zé Américo Mota Peçonha, desculpe o ato falho freudiano, que era o Zé Américo Mota Peçonha, totalmente esquecido, não deixou obra nenhuma, já foi apagado da história, né? E partir daquilo ali como um símbolo para a descrição de todo um processo histórico-cultural que vinha desde os tempos de Júlio César. E neste caso aqui é a mesma coisa. Quer dizer, este acontecimento do Jean Willis mostra que, evidentemente, toda a autoridade cultural, cognitiva, desapareceu do cenário, não há mais. Você pode dizer qualquer coisa, né, e o critério de mensuração não só da sua competência, mas da sua, aspas, honestidade intelectual, é
determinado, às vezes, pelas preferências sexuais do sujeito, ou pela simpatia, quer dizer, eu gosto dele, então ele deve ser honesto intelectualmente. Nós chegamos nisso, quer dizer, é claro que isso é a loucura total, é o caos completo. Tá certo? E também é evidente que o Brasil não chegaria ao presente descalabro político, econômico, jurídico, criminal, etc., etc., se antes não tivesse havido o descalabro intelectual, quer dizer, a destruição do aparato cognitivo das multidões e, sobretudo, das elites. Né? Então, nós tendemos frequentemente a interpretar tudo em termos do conflito ideológico, mas isso já é um vício também. Porque não há conflito ideológico que obrigue você a se imbecilizar a esse ponto. Não é isso? Quer dizer, você vê, na União Soviética, nunca o nível intelectual baixou ao ponto que está no Brasil. Nem na China. Nem mesmo em Cuba. Agora, por que no Brasil, que nem sequer tem uma ditadura comunista ostensiva, tem apenas uma ditadura informal, precisa ter chegado a esse ponto? Então, é claro que a autodemolição intelectual do país não é causada diretamente pelo fator ideológico, mas ao contrário, o fator ideológico é causado por ela. Quer dizer, se já não houvesse uma imbecilidade galopante por tudo quanto é lado, como é que as pessoas poderiam acreditar nas promessas de Lula e Dilma? Para chegar nesse ponto, já precisa ser um imbecil antecipadamente. Quer dizer, antes de aderir ao petismo, o sujeito já era um cretino. E aderiu por causa disso e não ao contrário. Quer dizer, não foi o petismo que destruiu tudo. É porque tudo estava destruído que o petismo subiu. Né? Essa destruição, ela vem, na verdade, começa na década de 70, 80. Ali a coisa começa a cair. Nós podemos ver o marco disto aí nos últimos 2 livros razoáveis publicados pela intelectualidade esquerdista nacional, que foi o romance do Antônio Calado, Quarupi, e o do Carlos Heitor Coni, Pessacha, A Travessia, que eram celebrações da guerrilha. Celebrações, uma das quais o Quarupi, por exemplo, consagrava aquele mito dos bebês, cemitérios de bebês abortados no fundo dos conventos católicos, que é um mito inventado no século XVIII. Isso está documentado no livro do Paul Hazard, O Pensamento Europeu do Século XVIII, e ele tem lá, metade do livro é sobre a propaganda anticatólica, que surge ali com um florescimento de lendas urbanas, que foi uma coisa esplêndida. Leiam o livro do Paul Hazard, tanto esse quanto a Crise da Consciência Europeia. Ele escreveu 2 livros importantes sobre esse período: A Crise da Consciência Europeia, que é um pouquinho antes, e depois O Pensamento Europeu no Século XVIII. São obras-primas indiscutíveis. Paul Hazard foi o maior historiador francês do século XX, sem dúvida. Hazard escreve H-A-Z-A-R-D. E o Antônio Calado, ele tem um capítulo consagrando esta lenda urbana como se fosse uma coisa real. Não é isso? E é a história de um padreco, né, que passa lá por uma série de aventuras, transa com um monte de mulheres, consome drogas, passa por todo um processo iniciático, em suma, e termina na guerrilha. Né? E o Carlos Heitor Coni, no livro Pessacha, ele também consagra uma lenda urbana, onde ele mostra um líder guerrilheiro que tinha tido os seus testículos queimados com maçarico nas prisões da ditadura, coisa que jamais aconteceu, mas é uma lenda urbana. Né? Então, a partir dali, então significa que esse tipo de lendas urbanas começa a invadir a literatura brasileira, o teatro, o cinema, etc. E consagra tudo isso como se fosse verdade histórica. Começa a ser marcos, né, da consciência histórica das pessoas. A partir daí, você tem que perder todo o espírito crítico, porque se você falar contra, então a coisa começa a ser medida assim: você está do nosso lado ou do lado da ditadura. Né? E isso se torna imensamente mais importante do que tudo mais. Então, vamos dizer, predomínio do critério partidário imediato sobre a simples verdade das coisas começa a se impregnar de maneira tão funda na mentalidade nacional que acaba por dominar tudo. E, em seguida, qualquer coisa que
a camada esquerdista propunha se torna automaticamente obrigatório. Você vê, nos anos 60, 70, ninguém pensaria em movimento gaysista. Ao contrário, o pessoal do partido, eu os conheci bem, eu estava lá assistindo, tinha um imenso desprezo por toda essa gente. Não só por gays, mas especialmente por drogados. O jeito era gay ou drogado, ele já não tinha chance ali. De repente a esquerda toda adere a este negócio e passa a ser obrigatório como se tivesse sido uma coisa, uma verdade eterna. Né? Então, responder às palavras de ordem torna-se a única obrigação intelectual reinante. Não é isso? É claro que isto apressa o processo de imbecilização, mas esse processo já vinha antes. Ele vinha com a firme decisão de tudo sacrificar a luta contra a ditadura. Como se a ditadura brasileira fosse uma espécie de stalinismo ou de nazismo. Não é isso? Ao mesmo tempo, Fidel Castro estava matando 100 mil pessoas num país com uma população, acho que 12 vezes menor que a do Brasil. Não é isso? E que, naquele momento mesmo, brasileiros exilados ou autoexilados que iam para Cuba se integravam alegremente no serviço secreto militar cubano e ajudavam a promover esta matança lá dentro. É um assunto que jamais foi investigado.